Olá, pessoal, dando continuidade, né, ao conteúdo que a gente veio estudando no primeiro vídeo. Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, né? Começando por esse exemplo. O professor de matemática, ele comprou 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram faltas de um mês. Professor bom, né, dando bombons aí. Este professor, ele falou para a turma, se 4 alunos não tiverem faltas, cada um receberá 6 bombons. Se 8 alunos não tiverem faltas, cada um receberá 3 bombons. Bom, a gente pode tabelar isso, né? Tabelando, a gente coloca aqui, ó, separa bonitinho o número de alunos sem falta e número de bombons para cada um. Bom, a gente pode perceber uma coisa. Quando o número de alunos aumenta, o número de bombons diminui, não é mesmo? Ó, aí a gente já pode perceber essa diferença, né? Que é quando entra em grandezas inversamente proporcionais. Uma das coisas a gente já nota nisso. Quando uma vai aumentar, a outra vai diminuir. A gente já vai ter essa diferença de variação. Mas note, a gente tem que saber. A gente já sabe que é inversa só por isso, né? Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Mas a gente tem que saber se ela é proporcional, entende? Aí, para saber se ela é proporcional, vamos observar aqui uma coisa. Observe que eu tinha, de 4 alunos, eu fui para quanto? Para 8, né? O que é que aconteceu aqui? Houve uma multiplicação, né? Ó, por quanto? Por 2, né? Porque eu não estava com 4 alunos e fui para 8, então eu tenho uma multiplicação por 2. Já aí, multiplica 4 por 2, já resulta 8. Já aqui, de 6, fui para 3. Então, o que é que houve? Eu diminuí, né? Então, eu dividi. Eu dividi por quanto? Por 2, né? Olha, um lado eu multipliquei por 2 e o outro eu dividi por 2, ou seja, vão ser proporcionais, porque um vai estar multiplicando e o outro vai estar dividindo, porém é pelo mesmo valor. Então, com isso me garante que vai ser proporcional. Então, eu também posso escrever assim para eu observar isto. Ó, eu tenho 4 por 8, né, que é o número de alunos sem falta, e 6 e 3. A razão, né, da mesma grandeza. Bom, o que é que eu observo aqui? 4 sobre 8, eu posso escrever isso como? Isso é igual a 1 sobre 2, não é? E isso aqui? Eu posso simplificar e eu resulto em 2 sobre 1. Note, esse resultado do número de alunos sem falta e esse aqui, ó, do número de bombons, a razão, uma é inversa da outra. Tá vendo? Logo, elas são inversamente e proporcionais, né? Porque uma é inversa da outra. Mas como é que eu sei o inverso do número? Ó, como ali já foi dito, ó, 2, que 2 pode ser escrito também assim, né? Em forma de fração. Isso, inverso, qual é o inverso disso? É quando a gente troca, ó. É só trocar, ó. 1 sobre 2. Se fosse 3, se fosse 3, então eu tenho aqui, meu inverso seria, entendeu? E assim sucessivamente. Agora, aqui nesse outro exemplo, é o mesmo raciocínio, gente, é a mesma observação. O que muda é que a história é diferente, né? E daqui eu vou mostrar o gráfico para vocês observarem. Porque eu não mostrei o gráfico de grandezas diretamente proporcionais, agora eu vou mostrar o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, né? Porque eles não são o mesmo gráfico, não, é diferente. Bom, nota aqui, ó, Carlos, um professor de física, ele estava ensinando aos alunos a relação entre os valores da corrente elétrica e da resistência de um resistor. Usando um amperímetro, o professor realizou um experimento e coletou valor, né? Alguns valores, disponibilizando-os para a turma numa tabela. A relação entre a corrente elétrica e a resistência. Bom, aqui foi tabelada, né? O professor tabelou para os alunos. Bom, aqui a gente também nota, né? Estilo aquela questão anterior, ó, porque houve, quando a corrente aumentava, a resistência diminuía. Ó, com isso a gente já vê que elas vão ser inversas, né? Note, que aqui, ó, eu estava de 5 e fui para 10 na corrente elétrica. O que é que aconteceu?
né? Eu multipliquei por 2 também, não foi? A mesma coisa aconteceu aqui, só que eu não multipliquei, eu dividi porque eu diminuí. Eu dividi também por 2, ou seja, eu diminuí, uma eu multipliquei por 2 e a outra eu dividi por 2, ou seja, inverso, né? Que a divisão é o inverso da multiplicação. Entende? Por isso que começa novamente esse nome, né? Inversamente proporcional. Aí a gente também pode fazer aquela questão que eu falei de razões, né? 5 sobre 10, 44 e 22. Quanto é? O 5 sobre 10, isso equivale o quê? Sobre 2, né? 1 para 2. E 44 sobre 22, isso me resulta, simplificando, né? Ou seja, uma é o inverso da outra, tá vendo? Então, é aquela mesma historinha. Elas são uma inversão da outra, porém são proporcionais, porque, como a gente observou aqui, quando uma dobra, a outra diminui pela metade. Se fosse quando uma triplica, a outra ia ter que tirar a terça parte, e assim sucessivamente. Entendeu? Assim seria proporcional. Agora, se aqui duplicasse se aqui duplicasse, aqui fosse a terça parte. Então, não seria proporcional. Poderia ser inversa, mas não seria proporcional, né? Aqui é o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, né? Que é da mesma questão aqui sobre o professor de física, né? Da relação de correntes elétricas e resistência. Porque a gente nota, né? Quando a corrente elétrica era 5, a resistência era 44, bem lá em cima. Quando a corrente elétrica era 10, a resistência era 22. Quando a corrente elétrica era 20, a resistência era 11. E assim foi até chegar de 44 a 5. A corrente elétrica 44 e a resistência 5. E a gente nota o quê? A gente nota que esse gráfico ele vai ser uma curva. Tá vendo? Vai ser uma curva tendendo a zero, né? Encostando assim, pertinho do zero. É diferente das grandezas diretamente proporcionais, né? Porque as grandezas diretamente proporcionais, ela é uma reta. Já a grandeza inversamente proporcional é uma curva. Então, vocês já tenham consciência, com exemplo, se você se deparar numa questão de um exercício ou algo parecido, vocês vão perceber, né? Aí se diz, marque qual seria o gráfico da grandeza. Então, lembrar, os gráficos das grandezas diretamente proporcionais é uma reta. Os gráficos das grandezas inversamente proporcionais é uma curva. Agora, como eu já falei de grandezas proporcionais, né? Então, o que seria grandezas não proporcionais? Seria basicamente essa questão ali que eu tinha falado, que aqui a gente nota que vai estar aumentando, né? A gente nota, aqui nesse exemplo, a idade e medida de altura de Érica, a gente nota que a idade, ela está aumentando, não tá? Beleza. E a altura, ela está aumentando também, não tá? Tá sim. Opa, então eu posso pensar, inversamente essa questão não é, ela não é uma grandeza inversalmente, né? Inversa. Mas tem uma coisa aí, porque, tipo, a idade de Érica, quando ela tinha 5 anos, depois ela foi para 10, ou seja, a idade dela dobrou, né? Mas olha aqui a medida, ela estava em medida de altura, ela aumentou também, ó. Ela estava com 1,06 m e foi para 1,59 m. Ou seja, ela aumentou, beleza, mas ela não dobrou, porque ela deveria dobrar para ser proporcional aqui, entendeu? Mas como ela não dobrou, então ela não é proporcional. Mas se ela diminuísse, um exemplo, se a altura dela fosse o contrário, fosse diminuída, um exemplo, se dissesse que aqui ela tinha 1,53, aí eu poderia dizer que houve uma metade, né? Ou seja, aí seria uma grandeza inversamente proporcional, porque uma aumentou e a outra diminuiu. Porém, foi na mesma proporcionalidade, entendeu? Como em cima dobrou, embaixo deveria ter a metade, né? Mas não foi isso que ocorreu aqui.
Ou seja, ela não tem proporcionalidade, entendeu? Se ela tivesse proporcionalidade, essa grandeza, qual seria a altura de Érica aqui? Porque eu sei que aqui dobrou. Eu tinha 5, fui para 10. Eu dobrei, né? Então, de 1 metro para 6 centímetros, se eu fosse dobrar, aqui ela deveria ter 2 metros e 12. Está grandinha, né? Ela? Mas não foi isso que aconteceu, né? Ela estava em 1 metro e 6 e foi para 1,59 m. Beleza, mas em cima dobrou. E aqui não aconteceu isso. Nem dobrou, nem teve metade. Porque se tivesse dobrado, eu poderia dizer que era uma grandeza proporcional, diretamente proporcional. Mas como não dobrou, mas se tivesse sido a metade, eu poderia dizer grandeza inversamente proporcional. Mas como não ocorreu nem isso, nem o dobro e nem a metade, então eu já sei que isso é grandeza não proporcional. Isso é muito comum, gente, tanto em altura, né, como também em peso.